Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido ontem, vim aqui hoje explicar para vocês um pouquinho do que é a taxa Selic, basicamente, e a relação que ela tem com a inflação. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, chamado Copom. A taxa Selic nada mais é do que o parâmetro dos juros que serão cobrados na economia naquele período. Então, se a taxa Selic está alta, entende-se que os juros dos empréstimos e financiamentos serão mais altos. Se a taxa Selic está baixa, entende-se que os juros serão mais baixos. O mesmo acontece com os investimentos de renda fixa, dos quais eu ainda vou falar aqui para vocês, tá? Mas os investimentos de renda fixa, eles também têm sua remuneração ligada à taxa Selic, porque o indexador deles é ligado diretamente à taxa Selic, que é o CDI. Se a taxa Selic está mais alta, entende-se que a remuneração dos seus investimentos em renda fixa serão mais altos. Se a taxa Selic cai, seus investimentos em renda fixa diminuem. Então, se agora você tem investimentos em renda fixa, não significa que você tem que tirar tudo e passar para renda variável, tá? Mas significa que você tem que analisar se essa é a melhor opção, se você pode alocar um pouquinho em alguma outra coisa. É o momento de você olhar aí para os seus investimentos. Aí você me pergunta, tá bom, e qual é a relação da taxa Selic com a inflação? Bom, a inflação, para quem não sabe, é o aumento do preço de bens e serviços. Esses bens e serviços que são utilizados para medir a inflação são chamados de cesta de produtos. Existem vários índices que medem a inflação, mas o mais conhecido é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que ele mede, se eu não me engano, famílias com renda até 40 salários mínimos em 10 capitais do país, tá? Então, o IPCA é o índice mais utilizado. O que tem de relação da inflação com a taxa Selic? Bom, nesse momento, agora que nós estamos vivendo, nós estamos passando por um período de pandemia. E essa crise de saúde pública que nós vivemos acabou acarretando também numa crise econômica, né? Ela afetou diretamente a nossa economia. O que aconteceu o nosso consumo diminuiu drasticamente, o mercado está sendo afetado, a gente vai falar sobre isso todos os dias aí nos jornais, na internet, em tudo quanto é lugar. O que acontece? Quando a gente consome menos, o preço dos produtos tende a cair, porque a demanda diminui. Então a inflação ela tem diminuído e a tendência dela é que fique pequena. Então aí ocorre o espaço para que a taxa de juros diminua. O governo ele quer estimular a economia, ele quer que a gente coloque dinheiro na economia, que a gente passe a consumir. Para isso ele diminui os juros, para que a gente tire o nosso dinheiro lá, entre aspas, da nossa aplicação e coloque na economia, para que a gente possa tomar empréstimos, tomar dinheiro, aquecer a economia de forma mais fácil, com juros menores. Então, o governo ele quer aquecer a economia com essa queda da inflação, com a queda da taxa Selic, desculpe. E aí está justamente a sua relação com a inflação. Se a gente aquecer a economia, a inflação vai aumentar e a taxa Selic também aumenta. Como a inflação está baixa agora, o Copom, o governo, o Banco Central, eles têm espaço para diminuir ainda mais a taxa Selic. E, inclusive, o Banco Central sinalizou isso ontem no comunicado sobre o corte da taxa. Ele disse que, como a inflação está muito baixa, ele ainda tem espaço para cortar mais a taxa Selic. A gente pode esperar que daqui 45 dias, quando acontecer a próxima reunião do Copom, a taxa Selic tenha mais uma queda. Então, é bom a gente se preparar para isso. Tudo vai depender de como o mercado vai reagir a essa queda de ontem para 3%, tá? Mas eu não vou ficar falando muito disso nesse vídeo, porque agora eu queria que você entendesse mais o conceito de taxa Selic e a relação que ela tem com a inflação. Sobre o corte de ontem, a gente fala no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!